Olá, meus queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos ao nosso canal da Editora Betel, o canal que promove aquela que eu sempre digo que é a maior e melhor escola do mundo, a Escola Bíblica Dominical. Sou o pastor Luiz Prates e hoje estou aqui mais uma vez com os meus amigos de todas as semanas, o pastor Marcos Santana e o pastor William Barros, para darmos sequência ao estudo da nossa preciosa revista Betel Dominical, segundo trimestre de 2022, cujo tema é Apocalipse, mensagem sobre o triunfo de Cristo, exortações e promessas ao povo de Deus. Essa revista ela é comentada pelo pastor William Barros e o vídeo de hoje é sobre a lição de número 9, as duas bestas da grande tribulação. Nesse momento, eu peço a você, por gentileza, que pegue a sua Bíblia, pegue aí a sua revista, o seu plano de aula, uma caneta, porque nós vamos dar início agora ao nosso estudo. Quero começar aqui com o pastor William Barros. Paz do Senhor, meu amigo, seja muito bem-vindo. A paz do Senhor, pastor Luiz Prates, pastor Marcos Santana, e a todos os meus queridos irmãos que estão conosco aqui para mais uma aula pela Editora Betel. A nossa lição hoje é a lição 9, as duas bestas da grande tribulação, cujo texto áureo diz, em 1 João 2,18, Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Verdade aplicada, Jesus revelou para a sua igreja o que está prestes a acontecer no mundo. A paz do Senhor, pastor Marcos Santana, seja bem-vindo, companheiro. A paz do Senhor, pastor Prates, pastor William Barros e os nossos irmãos. Vamos aos objetivos da lição de número 9. Mostrar quem são as duas bestas da grande tribulação. Destacar as características do anticristo e falso profeta. Expor o sistema de governo na grande tribulação. Textos de referência, Apocalipse capítulo 13, versículos 1, 2, 11 e 12. Convido os irmãos para estarmos agora em oração. Senhor Deus do céu e da terra, Deus Todo-Poderoso, glórias ao Teu nome, pela Tua grandeza, majestade, soberania. Vamos estar estudando a Tua palavra. Nós precisamos da Tua ajuda, que o Teu Espírito nos conduza, nos dirija, e que, à medida que formos estudando a Tua palavra, Senhor, que a nossa fé seja aumentada, nossas forças renovadas, para perseverarmos em Cristo até o fim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta lição, ela tem como base o capítulo 13 de Apocalipse. É importante, no estudo e na preparação, nós recorrermos a outros textos bíblicos. Isso vai nos auxiliar muito na preparação da aula, na exposição da aula e auxiliando aos alunos e aos estudantes em geral. Nós podemos verificar que na lição 1 da nossa revista, no tópico 2.3, já tinha sido enfatizado a importância do estudo do Apocalipse, levando em consideração também outros textos bíblicos, para fazermos um estudo comparativo. E eu quero aqui compartilhar com os irmãos alguns textos que nos auxiliarão, principalmente no estudo desta lição sobre as bestas do Apocalipse.
Daniel, capítulo 2, versículos 41 e 45, capítulo 7, versículos 8, 20 e 25, capítulo 8, versículos 23 a 25, capítulo 9, versículo 27 e 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Outro aspecto importante quando nós estivermos estudando sobre esse tema é que o diabo, ele vai agir por intermédio das duas bestas. E ele vai agir sabendo que tem pouco tempo, como nós encontramos em Apocalipse capítulo 12, versículo 12. Então, nós vamos encontrar no capítulo 13 menção ao dragão, que é Satanás, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Resumindo a lição de hoje em três expressões, três aspectos, três ênfases, nós podemos dizer que a lição de hoje ela trata das características das duas bestas, a identificação da besta que sobe do mar e a identificação da besta que sobe da terra. No estudo, na preparação da exposição da aula, é muito importante que os professores eles tenham em mente sempre uma visão panorâmica da lição e o resumo. Isso vai facilitar tanto para expor a aula como para ajudar os alunos a se situar, principalmente na lição de hoje, que nós vamos tratar sobre esse tema que não é muito comum nas pregações, nos estudos bíblicos, ok? Então, no tópico 1, as bestas do Apocalipse. Sempre procurando ser bastante didático, 3 expressões resumem este tópico: caráter, personalidade e malignidade. Lembrando que esse tópico ele foca as características das duas bestas. Então vamos ao caráter. Contribuindo no preparo da lição, eu compartilho com os irmãos informações que eu colhi de 2 fontes. Foi o dicionário Vine e o dicionário de Strong. O termo grego que nós encontramos na Bíblia para a palavra besta indica besta selvagem, animal perigoso e venenoso. Eu destaco aqui essas 3 expressões: selvagem, perigoso, venenoso. E nós vamos ver que essas 3 expressões, elas indicam, elas revelam características danosas e prejudiciais ao ser humano. Lembrando, selvagem, perigoso e venenoso. E aí eu quero compartilhar com os irmãos alguns pensamentos que veio à minha mente quando eu estava meditando neste significado no grego e fazendo uma relação com o prejuízo causado no ser humano. Em que dimensões? A dimensão da convivência é algo muito arriscado quando a gente lida com selvageria, perigos e venenos. Ou seja, não é confiável, prejudicial, perverso e tóxico. É uma relação não saudável. É uma relação destrutiva. Olha o que diz no final do subtópico 1.1. Isto serve para mostrar a natureza animalesca, violenta e altiva destas duas bestas, que agirão de forma implacável e sombria durante a grande tribulação.
Lembrando que Satanás estará agindo, estará atuando por intermédio destas duas bestas. No próximo tópico, nós veremos alguns nomes e títulos atribuídos ao anticristo, que bem expressam o seu caráter danoso e prejudicial, bem como o fato de João mencionar alguns animais que descrevem a besta. Isso nos remete às profecias de Daniel. O uso da figura desses animais vai nos ajudar também a identificar esse caráter destas bestas. O tópico 1.2, ele foca personalidade. Lembremos que o dragão, ele deu à besta o seu poder. E o dragão, ele é um ser pessoal. Nós vamos encontrar em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Irmãos, dois textos apontam também para a personalidade destes seres. Daniel, capítulo 7, versículos 24 e 25. Daniel, capítulo 11, versículos 36 a 38. Notemos também um outro texto em Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, que está registrado que a besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo. Esse relato também aponta para essa característica de personalidade. Também Apocalipse, capítulo 16, versículo 13, indica a personalidade das bestas e a inspiração demoníaca que as dirige. E assim, essa característica de personalidade demoníaca, maligna, vai nos remeter à malignidade destas bestas. Então, a terceira característica, identificação das bestas, é a sua malignidade. Caráter, personalidade e malignidade. Por que é importante nós estarmos enfatizando aos nossos alunos a questão da personalidade? Porque nós cremos que o relato acerca desse poder maligno vai incluir governos, vai incluir instituições, vai incluir sistemas políticos, econômicos, religiosos. Mas, atenção, isso será por intermédio da atuação desses dois seres que surgirão na face da terra, que aparecerão na face da terra, influenciados, inspirados, dirigidos por Satanás. Porque, às vezes, é possível que as pessoas elas coloquem apenas sobre as instituições, elas coloquem sobre as organizações essas características, essas indicações, e acabam se esquecendo de considerar que seres humanos serão instrumentos de Satanás, que atuam na forma como as organizações atuarão, que fazem algumas instituições agirem da forma que agem. É muito perigoso quando nós esquecemos o caráter pessoal da corrupção, quando nós esquecemos o caráter pessoal da impureza, da pornografia, da prostituição, quando nós colocamos apenas a culpa, quando nós colocamos apenas a responsabilidade em instituições. Não podemos esquecer da responsabilidade
de seres humanos, de pessoas. E a malignidade. Vemos que esta malignidade, ela vai ser expressa em todas as áreas. Apocalipse vai nos dizer isso. Na área política, área militar, na área econômica, na área religiosa. Um detalhe importante, esta característica não será discernida num primeiro momento. Quando eu estava estudando, pastor Prates, pastor William, essa lição, eu me ative a isso. Interessante como vai dominar, como vai influenciar, como vai enganar, até porque num primeiro momento essa característica não será notada, muito pelo contrário. Vide Daniel, capítulo 8, versículo 25. Lá nós encontramos que vai prosperar, será bem sucedido aparentemente no seu governo, no seu domínio, vai estabelecer plano de paz. Daniel 8:23 e Daniel 7:8-20 ainda fala dessas outras características, inteligência e poder de persuasão. Me veio à mente os documentários que eu vejo da época da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, aquelas cenas na Alemanha, em Berlim, milhares de pessoas que estavam totalmente influenciadas pela propaganda nazista, Hitler, e a gente fica pensando, como pôde as pessoas estarem tão influenciadas e dominadas? E nós vamos ler na palavra de Deus que essa influência, esse domínio, esse engano vai voltar a acontecer na época da grande tribulação. Apocalipse capítulo 13, versículo 11, fala que é semelhante a um cordeiro. Por isso que nós vemos que as pessoas, elas serão enganadas, atraídas. Vai ter um apoio de muitos governantes, semelhante a um cordeiro. Encerrando, nós podemos apresentar essa questão. Como pode estes seres serem seguidos e alvos de lealdade e aceitação? Como pode estes seres serem alvos de lealdade e aceitação, se nós estamos agora focando a malignidade? Se nós agora estamos focando essas características tão presentes naqueles termos que nós vemos na língua grega: selvagem, danoso, venenoso, perigoso. Como podem alguém ser leal e aceitar? E aí, pastor Prates, pastor William, veio à minha mente, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. É que, na verdade, esse processo, ele já deu início. Essa preparação já está acontecendo. Porque Paulo, quando escreve aos Tessalonicenses, Paulo, ele esclarece aos Tessalonicenses o seguinte: antes venha a apostasia. Ou seja, quando surgir tanto a besta, a primeira, como a segunda, o processo de apostasia já vai estar em curso. E aí eu fui no dicionário verificar o significado de apostasia. É um termo que indica uma rebelião. É a rebelião da humanidade como um todo contra Deus. Alguns termos gregos para definir apostasia: deserção da verdade, decair, abandonar. Então, irmãos, a manifestação das bestas será como um momento de clímax. O processo já começou. O processo de revolta contra Deus
sua vontade, seus mandamentos. Esse processo já começou. Por isso que quando as bestas surgirem, encontrará um cenário preparado para o surgimento, para que sejam alvos de lealdade e de aceitação. É um momento de clímax, de indiferença das pessoas em relação a Deus. Não se trata de um estado que vai passar a existir, pastor William, em um dia. De um dia para outro, todos aceitarão a besta. Não. Paulo disse, antes virá a apostasia. Esse processo já começou. É resultado, o surgimento das bestas, a lealdade e a aceitação a elas, resultado de uma escalada contínua e progressiva de apostasia. Vide a lição 7 que nós estudamos, o mundo preparado para o anticristo. Então, esse processo, essa escalada, esse caráter progressivo de apostasia e malignidade, envolve rebelião e oposição a Deus, imoralidade, iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo 12, aponta para isso. O próprio Cristo disse que é um processo contínuo e progressivo. E 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 e 9, isso vai aumentar de forma exponencial. O processo já começou. A igreja, ela não pode ficar indiferente, como se nós tivéssemos que estar passivos e indiferentes pelo fato de crermos no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação. Se está revelado, é porque precisa produzir em nós, como igreja, alguma coisa. E nós temos estudado isso ao longo deste trimestre. Deve produzir temor, deve produzir reverência a Deus, deve produzir cuidado pessoal, uma vida de santificação e uma intensa dedicação no cumprimento da missão. Até que a igreja seja arrebatada, a igreja não pode se calar. No poder do Espírito Santo, anunciar a palavra de Deus para fazer discípulos para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Muito obrigado, pastor Marcos Santana, fechando aí brilhantemente o ponto 1, as bestas do Apocalipse. Nós aprendemos com este ensino precioso aqui do pastor Marcos, que a grande tribulação será marcada pela manifestação de duas figuras públicas e notórias, chamada no livro do Apocalipse de bestas. E assim, podemos ir ao ponto 2 com o pastor William Barros, a besta que subiu do mar. Meus irmãos, antes de iniciar nosso ponto aqui, eu queria só reforçar com os irmãos adquirirem nosso livro do Apocalipse. Sabe, muitos irmãos já estão adquirindo e têm testificado que têm sido muito abençoados com esse livro. Vários pontos que aparecem na revista vão estar mais explicados aqui. Então convido você a adquirir nosso livro aqui do livro do Apocalipse. Eu tenho certeza que vai edificar muito a sua vida, a sua fé. Você precisa ler nosso livro, tenho certeza. Esse livro vai ajudar você a entender muitos aspectos do livro do Apocalipse, tá? Então, não perde. Entre em contato com a editora Betel e adquira esse livro. Meus irmãos, quando nós nos deparamos aqui com a nossa lição de número 9, sobre as bestas do Apocalipse, lembrem de uma coisa. Do ponto de vista cronológico, nós vimos com os juízos que passaram na lição passada, das trombetas, nós vimos aí, quando chega aqui no nosso capítulo 10 do livro do Apocalipse, a primeira parte da grande tribulação acabou. Nós vemos isso, inclusive é interessante, porque é dito aqui, o texto de Apocalipse, capítulo 10, que vai falar sobre o livrinho comido por João. Olha o que diz a palavra de Deus para nós aqui, a partir do versículo de número 9.
Eu fui ao anjo, dizendo-lhe, dá-me o livrinho. E ele disse-me, toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e, havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Vejam, meus irmãos, aqui há possíveis interpretações para essa passagem. Eu acredito firmemente que o livrinho que aparece sendo comido por João não tem a ver com todo o conteúdo da Bíblia. Há interpretações as mais variadas em relação a isso. Mas eu acredito que significa aqui, e o último versículo deixa claro isso, com a continuidade das revelações, a continuidade do desenrolar do quadro apocalíptico, ou seja, a continuação, nesse caso aqui, da segunda metade da grande tribulação. Aqui é dito a João que na boca dele seria doce como mel, mas amargo ao ventre, ou seja, azia. O que significa isso aqui? O doce como mel, quando João come o livro, tem a ver com o privilégio de ser o porta-voz de Deus. A alegria de poder pregar, anunciar a mensagem divina. Mas amargo ao ventre tem a ver justamente com o conteúdo, com a realidade, no caso do pior que ainda virá sobre o mundo. Então, doce como mel, privilégio de ser o porta-voz de Deus. Amargo ao ventre, o conteúdo, o terror do que ainda acontecerá, a revelação em si. Então, é isso que significa. E a Bíblia deixa claro no verso 11, que esse livrinho tem justamente a ver com a continuidade do desenrolar das profecias, desenrolar da revelação apocalíptica, porque diz, e ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações e línguas e reis. Ou seja, estamos diante agora da segunda parte da grande tribulação a partir dali. Eu estou trazendo essa introdução aqui para ajudar também a entender um pouco o contexto de tudo, antes de nós falarmos sobre as figuras do anticristo e falso profeta. Agora, vejam que interessante que a Bíblia vai marcar esse tempo aqui, quando a gente olha, por exemplo, alguns textos, Apocalipse capítulo 12, no verso 6 a Bíblia diz, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ela fosse alimentada durante 1260 dias. E no verso 14 diz o seguinte, e foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos, e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E no capítulo 13 do Apocalipse, no verso 5, a Bíblia diz, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para continuar por 42 meses. Esses 3 últimos textos que nós lemos agora, Apocalipse 12, verso 6, verso 14 e capítulo 13, verso 5, vão mostrar para nós a mesma realidade de tempo, a mesma quantidade de tempo. Está falando de quê? Olha, no capítulo 12 vai mostrar para nós aqui 1260 dias, no verso 6. Depois no 14, tempos e metade de um tempo. E no capítulo 13 e 5 vai mostrar para nós 42 meses. Nós estamos olhando aqui para a segunda metade da grande tribulação. Nós estamos olhando aqui para Daniel, capítulo 9, verso 27, quando fala que na metade da semana iria cortar a aliança. Ou seja, os flagelos que nós vimos até aqui no toque das trombetas, eles acontecem na primeira metade da grande tribulação. A partir daqui tem início a segunda parte da grande tribulação. E João recebe esse livrinho para que a profecia continue a ser dada, para que a mensagem continue a ser revelada. Eu trago essa explicação aqui para ajudar muitos irmãos a entenderem alguns textos que parecem difíceis, mas fica nítido aqui. Outra coisa, 1260 dias, 3 anos e meio, assim como tempo, tempos e metade de um tempo, e assim como 42 meses, está falando de 3 anos e meio. Por quê? Porque no tempo profético aqui, o ano tem 360 dias, por isso que aparece 1260 dias. Agora vejam, quando a gente chega na nossa lição agora, a nossa lição do livro, falando sobre as 2 bestas que aparecem no livro do Apocalipse, no capítulo 13,
Pastor Marcos já falou sobre as bestas, a questão da palavra em si, a natureza terrível do anticristo, do falso profeta. Já vimos aqui que serão pessoas, vimos de onde vem a fonte do poder delas. E no nosso tópico 2, nós vamos ver aqui a besta que sobe do mar. Nós vamos olhar mais detidamente para o anticristo. Sabe, eu acredito, e esse é um ponto importante também para salientar, o seguinte: a gente vive um tempo de muitas especulações sobre quem seria o anticristo. Vejam que muitos irmãos, é o Macron, o presidente da França. Por último agora, é o presidente da Ucrânia, que ele tem ascendência judaica. Quem será? Nós não sabemos. Nós não sabemos quem é. Vejam, se a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, muito provavelmente nós não saberemos, nós não vamos conviver debaixo do governo do anticristo. Então, nesse momento agora, não adianta especular. Nós vivemos o texto que diz que há somente um que agora o detém, falando da igreja, até que do meio seja tirado. Ou seja, tudo que o anticristo, toda a sua pauta, toda a sua agenda, todas as suas ideologias não serão globalmente implantadas enquanto a igreja está aqui. O corpo de Cristo está aqui, o anticristo não pode se manifestar. O corpo de Cristo é tirado e então ele se revela. E o seu tempo de governo começa. O que acontece aqui para nós é que, se nós não vamos conhecer ou saber, irmão, não se preocupa quem é o anticristo não, se preocupa em saber quem é Cristo. Se preocupa com Cristo agora, tá? Agora, Deus quis que, embora não soubéssemos a identidade do anticristo, pudéssemos ter aqui o retrato falado. Deus vai nos trazer isso na figura dos nomes, dos títulos. Deus vai nos mostrar a visão que vai aparecer a Daniel e também em Apocalipse, as características dele. E nisso nós vamos poder conhecer mais de perto as características da pessoa do anticristo. Sabe? Nós vamos ver isso primeiro aqui no tópico 2.1, nomes e títulos do anticristo. Veja, eu faço questão de ler com vocês. Na revista diz o seguinte: os nomes e títulos do anticristo na Bíblia revelam sua natureza e caráter. Na profecia das 70 semanas de Daniel, ele é o príncipe que há de vir. E também o assolador, está em Daniel 9, versos 26 e 27. Daniel ainda o chama de ponta pequena, ou chifre pequeno, aparece no capítulo 7, verso 8 de Daniel. O apóstolo Paulo o nomeia de o homem do pecado, o filho da perdição e o iníquo, 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 8. Mas João, o apóstolo João, coube a ele, o autor do Apocalipse, chamá-lo pelo nome mais conhecido. Ele aparece sendo chamado por João de o anticristo. Isso está em 1 João 2,18, verso 22 também, capítulo 4 de 1 João, verso 3, e 2 João, capítulo 1, verso de número 7. Ou seja, João vai chamar o anticristo por esse título pelo menos 4 vezes aqui no Novo Testamento. Então, pelo menos 4 vezes ele é chamado de o anticristo. Isso denota justamente uma das principais características dele. Ele se levantará como oposição a tudo que tem a ver com Cristo e com sua palavra. Tudo que tem a ver com Cristo e sua doutrina. Tudo que tem a ver com Cristo e a Bíblia Sagrada. Então, a principal marca do anticristo é ir contra tudo que tem a ver com Cristo e seu caráter. Vejam que esse é um tempo na sociedade, e eu chamo sua atenção para isso, que a ideia de Jesus no mundo cristão já vem sendo, aos poucos, tirada e substituída na sociedade. Você lembra que, em épocas como o Natal e a Páscoa, os programas de televisão, as emissoras, passavam o dia inteiro com filmes, desenhos sobre Jesus. Na Páscoa, então, qualquer emissora, você assistia Evangelho de Lucas, Jesus de Nazaré, você assistia desenhos. Agora, você vê o mais incrível. Natal agora já não fala mais de Jesus. Natal é presente, Natal é refeição, Natal é se reunir com a família e com os que você ama. Já tirou a conexão de Natal com Jesus. A Páscoa, a mesma coisa. Então,
aos poucos se luta para tirar, desvencilhar Jesus da sociedade. Eu estava lendo um artigo que foi feito no Natal, acusando que Jesus teria tido talvez um filho, teria tido relações com Marta, teria vivido uma vida amorosa com ela, levantando suspeitas sobre a fé na divindade de Jesus, isso no Natal. Então vejam que se luta para desconstruir hoje, mais do que nunca, a figura de Jesus. Isso é um alerta, inclusive, para você que está assistindo essa aula. Irmãos, a igreja está fundada na pessoa de Jesus e não na pessoa do pastor fulano de tal, ou do pregador ciclano, ou da irmã que é muito usada em profecia e revelação. Quantos de nós já não viu aí pessoas que praticamente idolatram pessoas que são usadas na mão de Deus, pessoas que praticamente idolatram pastores, a ponto de, se aquele pastor for tirado da frente daquela igreja pelo seu presidente, pelo seu pastor, pelo seu líder, porque é mais do que comum, às vezes acontece, o tempo de Deus chega. Tem pessoas que simplesmente saem da igreja e são capazes de seguir aquela pessoa para onde ele for. Ou seja, irmãos, estamos trocando a figura central de Jesus pela figura de outra pessoa. O nosso cristianismo, a nossa vida cristã, nosso caráter, nossa forma de viver e conduta precisa buscar a semelhança de Jesus. Precisamos ter sede e fome de ler na palavra e buscar quem é Jesus e parecer com Jesus. Sabe, é isso que nós precisamos nessa última hora da igreja. O nosso tópico 2.2 vai nos mostrar o retrato falado do anticristo. E eu vou ler com vocês aqui. Eu vou ler porque justamente esses textos aparecem também na revista e vão facilitar a gente poder desmiuçar isso aqui. Lá no capítulo 13, verso 2, vai dizer o seguinte do livro do Apocalipse. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como a de leão. E o dragão, está falando de Satanás, deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande poderio. Olha que visão terrível. A visão aqui, mais embaixo na nossa revista, eu escrevo o seguinte: a visão relacionada ao anticristo parece mostrar nestes animais o seguinte retrato: semelhante ao leopardo, fala da rapidez com que o anticristo dominará o mundo. Pés semelhantes ao de urso, denota a força que emplacará em seu governo. Boca como de leão, aponta para a soberba de suas palavras. E a Bíblia diz, e foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Olha só, irmãos. Essas são as principais características do retrato falado do anticristo. O mundo verá um governo que será implantado muito rapidamente. E essa rapidez tem uma justificativa. Vejam, imagine com o arrebatamento da igreja a coqueluche, o pandemônio, o terror que se espalhará de forma global no mundo. O mundo clamará, como aconteceu agora recente com o que nós vimos com a epidemia, o mundo verá o clamor por um rumo, por uma liderança, e nesse momento se levantará o anticristo, parecendo guiar agora finalmente o mundo para um tempo de paz, para um tempo de sustentabilidade. E o que vai acontecer? O seu governo será rápido. Muito rapidamente o mundo abraçará essa liderança. E ele verá também no seu governo, além dessa rapidez, os seus pés são semelhantes ao de urso, ou seja, o impacto totalitário, a imposição. Ou seja, a palavra de ordem nesse tempo é a palavra controle. Controle. Controle esse, irmãos, que já está em curso. O mundo já caminha hoje para um tempo de controle absoluto. Irmãos, não há tempo aqui para tecer comentários detalhados sobre isso. Leiam o nosso livro sobre Apocalipse, que eu falo sobre isso. Sabe? Vejam as nossas palestras nas igrejas, nós estamos indo toda semana ministrar nos eventos, eu venho falando sobre essas coisas. Eu vou só dar um pequeno exemplo disso. Vejam, esse controle já começou. O anticristo vai dominar, por exemplo, uma coisa que é fundamental para qualquer homem, para qualquer líder governar e dominar de uma forma global: controlar o dinheiro.
Vejam que com a chegada do Pix, não estou dizendo que o Pix é do anticristo, essas tecnologias estão aí para nós usarmos. Será do anticristo quando ele governar. Então fique atento. Não estou aqui afirmando nada contrário. Agora, vejam, nesse momento, só com a chegada do Pix, 10% de todo o dinheiro físico parou de circular. Você antes ia abastecer um carro no posto de gasolina, o frentista já viu aquele bolinho de dinheiro para te dar troco. Agora ele já vem com a maquininha. Quando você vai numa loja, quando você vai num restaurante, numa lanchonete e vai pagar em dinheiro, o garçom ou o caixa já entra em dificuldade, porque não tem troco. As pessoas estão parando de utilizar dinheiro físico. A Suécia já anunciou que ano que vem vai abolir o dinheiro físico, não vai ter mais dinheiro físico, será só digital. Todos os países, inclusive o Brasil, já anunciou que terão uma moeda digital. A meta é que nos próximos 2 anos, mais de 40% do dinheiro físico do Brasil também suma, desapareça. Significa dizer, pensa bem, se o dinheiro está no seu bolso, você faz o que você quiser. Mas se o dinheiro está no aplicativo, está no celular, se você não aderir ao sistema, se você não está liberado lá, está tudo bloqueado, você não compra, você não vende, você não paga, você não faz nada. O mundo caminha para o controle absoluto. É por isso que ele aparece com os pés aqui como de urso. Ah, irmãos, boca como de leão. Imagine, no rugir de leão, a agressividade, a eloquência que dominará as massas, mas ao mesmo tempo blasfemará com uma coragem inimaginável contra Deus e contra os valores cristãos. O mundo está prestes a viver isso. Vivemos tempos de desrespeito contra Deus e a sua palavra, de desrespeito a lideranças, de desrespeito a pai e mãe. Vivemos um tempo difícil. O mundo de hoje já caminha nesse sentido. O nosso tópico 2.3, características do anticristo. Eu já mostrei a vocês que, embora a Bíblia não tenha nos revelado sua identidade, nos deu o retrato falado. Vai mostrar aqui que ele será um grande orador, será também um grande empreendedor empresarial e dominará a economia mundial. Se mostrará um político notável e implantará um governo mundial tendo 10 reinos confederados como base de seu governo. Lembram? Aparece essa visão para nós nos 10 chifres que viste, são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Está em Apocalipse 17, verso 12. Aparece também na visão da estátua que Daniel viu, quando nos pés tinha os 10 dedos. E finalmente a rocha cortada sem mão vai destruir a estátua e implantar o reino de Deus, o reino de Jesus. Então, tudo está sendo preparado. Igreja, é tempo de olhar para Deus, é tempo de olhar para o alto, é tempo de clamar e orar, é tempo de evangelizar. São dias difíceis e trabalhosos e nós não podemos parar. Leve alguém no próximo culto, convide alguém para estar à noite na igreja, não desanime, pregue a tempo e fora de tempo. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus. Muito obrigado, pastor William Barros, fechando aí também brilhantemente o ponto 2. Nós aprendemos aí com o pastor William Barros, nosso comentarista, que a besta que sobe do mar é o anticristo. O mar aqui simboliza as nações de onde ele emanará. E assim, para concluir este vídeo, vamos então agora ao ponto 3, cujo título é A Besta que Sobe da Terra. Pastor William comentou no ponto 2, a besta que sobe do mar, e eu estarei agora comentando no ponto 3, a besta que sobe da terra. Meus irmãos, esta segunda besta que aparece na revelação é o falso profeta. Ele é chamado desta forma em 3 referências no livro do Apocalipse e em todas elas ao lado do anticristo, como vamos ver agora a seguir. Primeira referência que nós encontramos, e da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Apocalipse 16, 13. Segunda referência, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses 2 foram lançados vivos
no ardente lago de fogo e de enxofre, Apocalipse 19, 20. E a terceira referência, e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Apocalipse 20, 10. Que terrível, né, meus irmãos? Que coisa tremenda! Vemos aí então esta segunda besta, o falso profeta. Então este ser maligno, ele estará sendo eleito entre as nações, né? Estará sendo eleito. Ele, quando fala da terra, ele virá dentre os povos, entre as pessoas. Será eleito esse indivíduo. Então este elemento estará trabalhando em favor de promover a primeira besta, o anticristo. Lembrando que nós temos a figura do dragão, Satanás, do anticristo, a primeira besta, e do falso profeta, a segunda besta. Então esta segunda besta estará então trabalhando e operando para que o povo adore a primeira besta. E nós vemos aí, nós vamos ver agora no 3.1, que ele imitará o Espírito Santo com sinais, ou seja, ele vai tentar copiar, ele vai tentar enganar o povo que estará aqui na terra perplexo com tudo que está acontecendo, menos nós, porque nós acreditamos que nesse tempo nós já estamos com Cristo, desfrutando ali daquele encontro maravilhoso, onde estará a igreja sendo galardoada com Cristo. Oh, que maravilha! Seremos arrebatados e estaremos para sempre com o Senhor, enquanto aqui na terra o mundo estará passando por todo este processo, mas isso certamente não será para mim, para você que aceitamos a Cristo como Salvador e cremos que vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, ok? Vamos então ao primeiro subtópico: imitará o Espírito Santo com sinais mais malignos. Stanley Orton diz: esta segunda besta, procura dar a impressão de ser um cordeiro gentil e cuidadoso, cheio de amor, mas tudo não passa de encenação. Ela, a segunda besta, é má. Suas palavras, embora convincentes, são enganosas. Pastor Marcos Santana deixou isto bem claro na sua fala, no ponto 1, falando aí das características, né? Eu não sei se você anotou, eu até anotei aqui, enquanto ele falava, eu tive o cuidado de colocar aqui, né, o significado da palavra besta: selvagem, perigoso e venenoso, né? Então ele trouxe aí, então muito embora esta segunda besta queira dar uma de boazinha, né, de boazinha naquela encenação, mas na verdade ela é isso aí, né? A segunda besta exercerá toda a autoridade e poder diante da primeira besta. Isto significa que o dragão, o próprio Satanás, é também a fonte de poder da segunda besta. Com seu poder, ela ajudará a primeira besta. Que Deus tenha misericórdia do seu povo e que eu e você nos despertemos para não viver esse tempo, porque será um tempo muito angustioso. E assim nós podemos ir ao 3.2, o Sistema Único Financeiro Mundial. Meus irmãos, ninguém neste tempo poderá comprar ou vender se não tiver a marca da besta, o famoso número 666, ou na testa ou na mão, né? Então nós temos aí na palavra de Deus aí a indicação de como será colocado aí este sinal, né? A Bíblia deixa clara aí, ninguém que não tiver, deixa eu dar uma olhada aí, na mão direita, né? Tem aí o sinal? Não compra, não vende, né? Ou na testa, está escrito na palavra de Deus, né? Então ninguém poderá comprar ou vender sem esta marca, ou seja, sem esta identificação.
Isto jamais aconteceu antes, nem durante as perseguições romanas ou nos períodos mais negros da história da Igreja. O domínio sobre a economia mundial será usado como incentivo aos reticentes para que aceitem a marca da besta. Imagine a pessoa aqui hoje com toda essa tranquilidade. Temos aqui a igreja, o Espírito Santo, a graça, a porta ainda está aberta, temos todas as facilidades, as pessoas têm dificuldade de entregar sua vida a Jesus, de renunciar os prazeres da carne. Imagine neste tempo, eu imagino que vai ser muito, olha, se você está pensando, eu conheço a Bíblia, eu conheço tudo isso, mas se eu ficar aqui, nesse período eu não vou negar a Cristo. Olha, não conte com isto. Não conte com isto. Este é o tempo da graça, este é o tempo da salvação. Haverá salvação? Sim. Haverá sim aqueles que não vão aceitar, mas não conte com isto. Vai ser um preço muito alto a pagar e Jesus já pagou o preço pelo meu e pelo seu pecado. Você só precisa aceitá-lo, o seu sacrifício vicário na cruz do Calvário. Ele já pagou o nosso preço, ele já perdoou os nossos pecados e nele nós somos aceitos em Deus. Então, é muito melhor, não é tomar a decisão agora, enquanto você está respirando, você está vendo, você está me ouvindo, ou está lendo os meus movimentos. Você ainda existe, você ainda está aqui. Então esse é o tempo, mas esta janela vai se fechar. Não espere isso acontecer, meu amigo, minha amiga. Hoje é tempo de salvação. E assim, fechamos o ponto 3.2, vamos ao último, 3.3, o Sistema Único Religioso Mundial. Meus irmãos, o falso profeta será um super líder religioso. Está claro aqui na revista. Eu tirei essas informações no próprio texto que o pastor William Barros deixou aqui. Ele promoverá uma religião universal em torno da primeira besta, do anticristo. A segunda besta vai ajudar e vai trabalhar para que isso aconteça. O mundo de hoje, meus irmãos, está caminhando a passos largos. O pastor Marcos Santana também falou na sua fala de que esta apostasia já começou, e eu concordo plenamente com esta colocação. Realmente, o mundo de hoje já caminha a passos largos para uma religião mundial com o movimento ecumênico, onde as religiões se aproximam cada vez mais umas das outras, buscando um salvador ideal que verá o anticristo ao seu lado, ou tem como anelo, o anticristo. Meu Deus, que miséria! A igreja de Cristo hoje, meus irmãos, ela precisa amar a Deus e pregar o evangelho, e amar as pessoas, amar as nações, povos, nações, tribos, línguas, precisam ser alcançadas pela igreja. Nós precisamos gritar que Jesus está voltando. Nós precisamos fazer esse papel. Não pode haver nenhuma mistura, meus irmãos, de seitas e heresias na prática de fé cristã. Gálatas 1:8 diz isso. Não tem como, Você abre mão daqui, você abre mão dali e a gente encontra um meio termo. O que é isso? Não existe isso. Então que Deus tenha misericórdia, que eu e você não enfraqueça na fé e não percamos o nosso prumo. Siga a orientação do seu líder religioso, o seu pastor, a sua igreja, uma igreja séria, firmada na rocha, que está aí há muitos anos pregando o evangelho genuíno de Cristo. Não se deixe levar por ondas novas que estão surgindo, não se deixe levar por movimentos fáceis, para te tirar do prumo. Isso tudo é para nos afastar da cruz. É a apostasia acontecendo. Que Deus tenha misericórdia, que nós voltemos ao primeiro amor e que sejamos os crentes genuínos do primeiro amor. Meus irmãos, o palco já está montado, só faltam os atores para o drama. Que Deus tenha misericórdia da sua igreja. E assim, eu posso concluir este vídeo dizendo que o mundo, de fato, caminha em todas as áreas para a chegada do anticristo e do falso profeta.
Cabe, no entanto, a mim e a você, igreja, como noiva de Cristo, se manter pura e santa, vivendo firme na palavra de Deus até que Cristo venha. E assim a gente aprende que a segunda besta que aparece na revelação, quem é? O falso profeta. E assim eu termino esse vídeo dizendo que, querendo o bom Deus, somente Ele, semana que vem a gente vai estar de volta aqui, compondo novamente esta mesa para juntos estudarmos a lição de número 10, a volta do grande rei. Obrigado por ficar conosco até agora, por se inscrever em nosso canal, por curtir, comentar e compartilhar os nossos vídeos. E assim eu os convido para juntar-se a nós em uma palavra de oração, e com esta oração nós despedimos de você até o próximo, querendo o bom Deus. Oremos ao Senhor. Oremos, meus queridos irmãos. Querido Deus, te agradecemos pela aula de hoje. Ó Deus, oramos pelo mundo perdido, oramos pelas nações, pelos governos. Ó Deus, pedimos misericórdia, Senhor. Tem misericórdia deste mundo. Ó Deus, que ainda haja salvação, que ainda haja milagre. Ó Deus, que teu Espírito ainda possa convencer muitos do pecado, da justiça e do juízo. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Editora Betel, edificando a casa de Deus.